Vamos então convidar aí a pastora Ariadne, que é de BH, Belo Horizonte, mineira, uai, e vai nos trazer a palavra do Senhor. Seja bem-vinda entre nós. Eu não sei se é pré-requisito para trabalhar com crianças no Ministério Infantil, mas ela também é baixa. Mas é uma grande mulher, viu, gente? Vamos orar por ela também, sua mão. Senhor, nós estamos aqui apresentando esse sonho, que na verdade é o sonho do Senhor. E o Senhor já tem colocado esse sonho no coração de muitas pessoas dessa igreja. Esse sonho, ó Deus, que na verdade nasceu no teu coração. Nós somos colaboradores, nós somos aquele que o Senhor está chamando para tornar esse sonho realidade. O sonho de uma escola da PIBJC, uma escola onde o nome do Senhor vai ser exaltado, onde a glória toda será dada ao Senhor e onde as nossas crianças vão aprender, vão estudar, mas sempre com a visão de um Deus Criador que as ama, que cuida e zela por elas. Obrigada, Senhor, por este sonho. Obrigado por ter nos chamado, nos escolhido para ser parte desse sonho, para nos juntarmos ao Senhor nesse desejo de cuidar, de semear a palavra, de educar as crianças. Nós somos muito gratos ao Senhor por pertencer a Ti e por sermos chamados pelo Senhor, mesmo com nossas limitações, para servir nesse sonho, para servir nesse sonho, nessa sementinha que o Senhor está plantando, que é a escola PIBJC. Nós já te agradecemos, nós já glorificamos ao Senhor, porque nós vemos que esse sonho se tornará realidade, porque esse é o sonho do Senhor. Obrigada também, Deus, nós te agradecemos por esta igreja e essa visão de que a criança é membro do corpo. A criança faz parte do corpo. A criança, ela é ovelha do Senhor Jesus e ela faz parte dessa igreja. Muito obrigada, porque essa semana foi Dia das Crianças. E as nossas crianças são preciosíssimas para o Senhor e para essa igreja, porque o Senhor tem dado essa visão a nós. Te agradeço também, Senhor, pela vida da pastora Ariadne, que veio de BH trazer a palavra para nós hoje. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a use neste momento, que o Senhor fale através da boca da tua serva, ela que é, ó Deus, uma serva fiel do Senhor, que não venha aqui a Ariadne, mas que o Senhor fale através dela, que aquilo, Senhor, que são as experiências que ela tem vivido, os anos de pastoreio, que o Senhor mesmo concedeu a ela, todas as experiências, tudo aquilo que ela vai compartilhar conosco, traga glória para o Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui. Abençoa, Senhor, a tua serva, usa, ó Deus, para que nós possamos ainda receber mais, além de tudo que já temos recebido do Senhor. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Fique à vontade, pastora. Gente, a pastora Ariadne é lá de BH, da Igreja da Família. Ela vai se apresentar a família dela. Pasmem, já é vovó. Vocês acreditam? Deixa eu dizer não é puxando sardinha para o meu ministério, tá? Mas isso só o Mini faz por você. Você rejuvenesce a cada ano, pastor. Só no Ministério Infantil isso acontece, não é, Ariadne? Então, ó, se você não está servindo no Mini ainda, pega aí a visão e já faz sua inscrição hoje ainda, para você não envelhecer, ok? Deus te abençoe, minha querida, minha amada. Sai mais barato do que plástica, né, gente? Se faz, igreja. Eu estou profundamente impactada, emocionada de estar aqui. Trago um abraço lá do nosso pastor Paulo Júnior e também do Jarbas e da Karina, que são nossas ovelhas lá na Igreja da Família. E ama vocês profundamente. Falou tanto quando eu falei que viria aqui. Com alegria, com gratidão a Deus pela vida de vocês. Mas eu estou muito impactada porque há quase 20 anos atrás,
Quem estava aqui há quase 20 anos atrás? Quando vocês começaram na jornada celular. Então, eu estive aqui para implantar a visão do Ministério Infantil. Dentro dessa visão celular. Jarbas e Karina eram noivos. Né? E eu estive aqui num momento de mudanças aqui na igreja. E depois de tantos anos, Deus me traz aqui de volta. E hoje aconteceu uma coisa, pastor, que eu queria compartilhar aqui, né, diante do Senhor, de todos vocês. Quando nós estávamos vindo, o pastor Rodrigo passou pela igreja antiga, né? O outro espaço, que é o que eu conhecia, porque eu não conhecia aqui, essa lindeza que vocês fizeram aqui. E aí ele passou lá. E enquanto ele estava passando lá, veio uma impressão forte no meu espírito de que vocês estão mudando de estação. Que agora é um tempo de mudança de estação. E eu fiquei pensando, gente, agora eles têm esse prédio, tem aquele espaço, aí nós chegamos aqui, vi esse espaço grande, e vinha assim no meu coração, o Senhor tem uma coisa nova para essa igreja. E aí eu compartilhei isso lá na reunião com os líderes, né? Falei, gente, está na hora de mudar a estação. O Senhor está falando assim, no meu coração, que vocês estão fazendo tão bem, tudo aquilo que vocês têm aprendido de Deus, aqui tem uma atmosfera de obediência nessa igreja. Para a glória de Deus. Vocês estão fazendo isso tão bem, há tanto tempo, tudo que Deus está colocando nas mãos de vocês, e Deus tem um desafio novo. Mas eu não sabia que hoje pela manhã, a Ana, não é? Compartilhou aqui o sonho. E quando eu fiquei sabendo, ardeu no meu coração esse negócio da escola. É a hora da igreja olhar para fora, alcançar aquelas crianças, outras crianças novas que Deus vai trazer, e ministrar a palavra de Deus, ministrar o princípio da palavra, não é? É a igreja se estendendo e fazendo diferença na comunidade, sendo relevante no lugar que Deus plantou vocês, não é? E isso vai acontecer para a glória de Deus, né? Toda promessa de Deus tem em Jesus o sim e o amém, para a glória de Deus Pai. Então, essas promessas que Deus tem dado para vocês, tem um sim, uma assinatura de Jesus, não é? Então vão avançando naquilo que Deus tem preparado para vocês. E essa terra aqui é uma terra muito abençoada. A gente ama isso aqui. É claro que você sabe que mineiro ama essa terra, porque a gente acha que aqui é o quintal da nossa casa, não é? Ô, gente, só quem pegou aquela BR entende bem o que eu estou dizendo. Gente, é uma luta para chegar aqui, é uma batalha. Você vê esses gigantes, montanhas, buracos, tudo, sabe? Você passa, para chegar aqui, é mineiro vitorioso que chega aqui. E, gente, os mineiros pegam essa estrada, sexta-feira, para passar o sábado e ir embora domingo. É muito amor por essa terra. Essa terra é linda, é uma terra cheia da presença de Deus. Todas as igrejas que eu conheço, passo por elas aqui, são igrejas cheias da vida de Deus. Essa atmosfera de obediência eu sinto aqui neste lugar. Eu sinto aqui nessa região. Não é? E a bandeira de vocês é uma coisa linda. A bandeira do Espírito Santo diz assim, trabalha e... Olha isso. Gente, a bandeira mais bonita do Brasil, vou dizer para vocês. Lindo! Carrega uma mensagem, que é uma mensagem bíblica. Não é isto? Carrega uma missão. É isto, trabalha e confia. Vai confiar em quem, gente? Nós confiamos no Senhor. Não é isto? Trabalhamos, colocamos a mão, fazemos a nossa parte, mas confiamos no sobrenatural do Senhor. E vocês têm confiado nisso, para a glória de Deus. Então, graças a Deus pela vida dessa igreja. Agora tive a alegria de conhecer o pastor Marcos e a Kelly, que moça linda, gente. Nossa, Deus, linda mesmo. Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe o ministério de vocês, né? Que vocês tenham uma longa temporada e frutífera aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Quero começar contando aqui uma experiência que nós tivemos outro dia lá na nossa igreja. A gente ministrou no culto das crianças, ministramos a palavra de salvação e levantamos então os nossos pequenos missionários com uma missão. As crianças receberam um cubo do plano de salvação.
E elas tinham uma missão de contar para alguém a mais linda história, porque nós somos portadores de boas notícias, amém? A gente liga a televisão, está cheio de má notícia, é para a gente orar, mas nós somos portadores de uma boa notícia, não é? Que é a boa notícia do Evangelho, que traz transformação para a nossa vida, daqui até a eternidade. E nós então ministramos isso para as crianças, e as crianças levaram aquele cubo do plano de salvação para casa, né? Aprenderam os versículos com essa missão, tinham que contar para alguém. Muito bem. Na semana seguinte, então, eu recebi um áudio de uma diretora de uma escola, e ela chama Valéria, e ela mandou esse áudio me contando uma coisa linda que aconteceu na escola em que ela é diretora. Ela disse que as crianças, uma menina da igreja de 3 anos, chamada Valentina, ela chegou na escola e ela falou para os colegas: hoje eu tenho uma boa notícia para contar para vocês, me aguarda na hora do recreio. Então os meninos ficaram tudo curiosos. Na hora do recreio, ela tirou lá da mochilinha dela o cubo, e as crianças então sentaram no pátio, e ela ministrou o plano de salvação. Como as crianças estavam muito quietas, menino quieto, o professor já, né, fica preocupado, a professora veio logo, chegou e perguntou o que estava acontecendo. As crianças: tia, ela está contando uma história para nós. E a Valentina falou: prof, você quer ouvir essa história? E a professora: quero. Então senta aqui. E ela então ministrou o plano de salvação para a professora. Para surpresa da diretora, a diretora passando por ali, viu a professora chorando muito. E pensou: o que será que aconteceu? Então a diretora foi até lá, e a professora disse para ela: eu hoje estou entregando a minha vida a Jesus. Gente, quem esperava que de todas as crianças que estavam naquele auditório, uma menininha de 3 anos ia entender, discernir a missão e cumprir a missão que ela recebeu, e ganhar a professora dela para Jesus, além dos colegas, não é? Porque agora a Valentina é quase uma pastora lá na escola, vocês têm que ver que bonitinha que é. Esta menina, ela nos inspira, não é verdade? Nos inspira, nos dá coragem, né? Nos enche de coragem, de gratidão a Deus, porque Deus, Ele usa os improváveis. Às vezes a gente pensa que nós, quem sou eu na fila do pão? O que eu posso fazer? E eu vim aqui hoje para dizer para cada um de vocês que está sentado aqui nesse auditório, que a missão que Deus tem para esta igreja, ela é para você. Deus está contando com cada um, com os pequenos, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, porque a igreja é isto. A igreja é isto, é o corpo de Cristo, é Jesus se movendo aqui na terra. Então não pense que você sabe tão pouco, tem tão pouco, que não pode abençoar a vida de alguém. Amanhã mesmo, quando você for para o seu trabalho, um abraço, uma oração, um Deus te abençoe, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E eu quero falar um pouco sobre essa palavra, inspirar. Mas antes eu queria mostrar a minha família. Cadê aquele menino que vai botar uma foto aqui bonita? Tem uma foto? Ô gente, olha que lindeza. Olha que lindeza, minha família. Não é? Eu sei que a sua também é linda, né? A nossa família, olha aí para trás, olha que lindeza. Olha que lindeza a nossa família, gente. Olha para trás, você vê? Espia só. Fala assim: irmão, você é bonito demais da conta. Léo e eu somos casados há 35 anos. O Léo é aquele homem bonito ali, gente. Olha que homem bonito. Bonito, gentil, simpático, elegante. E é meu amor, né? Deus deu para Léo e eu a bênção de termos 3 filhos, para a glória de Deus. E um dos nossos filhos já está com o Senhor. A Ariane, nossa filha primogênita, aquela que está ali de verde, se casou com o Marcos. Então Deus deu mais um filho para a gente, porque o Marcos é nosso filhão.
E eles nos deram a alegria de ter 2 netos, o Davi, de 10 anos, e o Jonatas, que tem 7 anos. São uns príncipes, gente. E a nossa filha caçula é a Hannah, aquela que tem o olhinho ali assim apertadinho, casada com o Lucas, né? E eles ainda não nos deram filhos, eu espero que eles tenham muitos filhos, muitos. Pelo menos uns 3, assim, para a gente ficar com, né, muitos netos. Queremos muitos netos em torno da nossa mesa. Mas nossos filhos são um presente de Deus, né? Lucas veio como um filho também para nós. E agora, então, nossa família é essa família linda para a glória de Deus. Todos são servos do Senhor, né? As nossas meninas, elas servem a Deus em igrejas diferentes, cada uma liderando um ministério com crianças numa igreja. Não sei porquê, gente. Não entendi, né? Liderando um ministério com crianças, e eles amam a Deus profundamente. E eu quero falar hoje sobre este tema: igreja, pais e líderes chamados para inspirar esta geração, né? Inspirar. Eu estava falando ali com o grupo dos líderes do Ministério Infantil sobre essa palavra inspirar, porque inspirar vem do latim inspirare, que significa soprar, introduzir ar nos pulmões, inalar, respirar lentamente. E também significa exercer ou receber influência sobrenatural ou divina. Esse é o significado da palavra inspirar. Na Bíblia a gente encontra em 2 Timóteo 3,16, o versículo diz assim, né? Toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos uma direção. Nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós temos um manual, não é isso? Nós temos esse manual que ele nos dirige, esse manual que conduz a nossa vida, a base, o pilar da minha e da sua vida. Só redar aqui um tiquinho, mas não consegui, que eu sou meio fraquinha. É só porque eu queria ler o versículo ali, naquela versão. Obrigada. Muito obrigada. E essa palavra aqui neste versículo, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, quer dizer, veio de onde? De Deus. Foi uma inspiração, foi um sopro divino na vida de homens que escreveram a palavra de Deus. Veio desse sopro, essa inspiração sobrenatural. Também foi dessa maneira que o homem foi criado. Lá em Gênesis, a gente vê que quando Deus criou o homem, Ele fez o quê? Soprou. Ele soprou o fôlego de vida. Não é isto? Então, o que nós temos? Vida de Deus em nós. Este fôlego de vida, aquilo que te faz respirar aqui na terra, é algo sobrenatural. Por mais que a ciência tente explicar, o sopro de vida é sobrenatural. E o Senhor fez isto. E nós então carregamos em nós a vida de Deus. E quando nosso espírito revivifica, quando nós encontramos com Jesus, nos convertemos ao Senhor, e o nosso espírito vive de novo, nós nos conectamos com o céu, com o Pai, com o Criador, né? O que nós recebemos? Naquele encontro de Jesus com Nicodemos, né? Ele pergunta assim, como que eu faço para nascer de novo? Né? O que é nascer de novo? Vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Não é? Nós nascemos de novo pelo Espírito de Deus. Ele vem habitar em nós, então nós carregamos em nós o quê? Vida de Deus. O Espírito Santo é a vida de Deus em nós. Não é isso mesmo? A presença do Senhor em nós.
E esta presença do Senhor em nós, esse carregar da glória de Deus, faz com que a gente tenha algo para repartir, que pode transformar a vida de outra pessoa. Assim como a Valentina, tão pequena, compartilhou vida de Deus. E aquilo ali, aquela palavra inspirada, trouxe vida nova para a professora dela. É isto que nós carregamos. Essa é a nossa missão, então. Repartir da glória de Deus. Levar outros a se reconectarem com o Criador através de Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida. E nós temos então esta palavra de Deus. Essa palavra de Deus, porque nós temos vida de Deus, nós temos essa palavra de Deus para a gente repartir. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Como o quê? Preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Este texto está dizendo, está descrevendo a nossa jornada aqui na terra. Como que nós caminhamos? No meio de uma geração pervertida. Sem Deus, ainda. Nós caminhamos para ser luz, para fazer diferença. Nós carregamos a vida de Deus para ser repartida. Porque Deus amou o mundo e amou todo mundo. No coração de Jesus cabem todos. Cabem todos. Está ótima essa igreja linda, cheia, linda, maravilhosa. Mas certamente Deus tem mais pessoas que precisam estar aqui, receber da palavra, receber dessa inspiração do céu. Porque o amor de Deus inclui todos. As pessoas que moram em torno desse lugar, as pessoas que moram em torno da sua casa. E eu quero falar como que nós vamos, gente, ensinar os nossos filhos a vencerem os desafios que eles estão enfrentando e permanecerem de pé no meio dessa geração. E talvez eu vou repregar a palavra que o pastor falou hoje de manhã. Porque a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês é que existe uma maneira de fazer com que as nossas famílias permaneçam de pé no meio de uma geração corrupta, sendo luz, fazendo diferença, não nos achando melhores do que o outro, mas nos colocando para servir o outro, apontando um caminho que é Jesus. E como que nós podemos fazer isto? Retornando aos princípios. O que é princípio? Princípio é começo, não é isso? Princípio é um começo, é uma semente. E quando o Senhor separou para si um povo, e Ele começou a gerar através do povo de Israel, preparar o plano da redenção para a vinda de Jesus, a fim de que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Quando Ele começou tudo, Ele trouxe princípios para nós vivermos como família. Estes princípios que Ele repartiu, Ele não repartiu para uma família. Porque Deus, Ele não pensa numa família. Eu mostrei para vocês aqui minha família linda. Mas não é suficiente a minha família ser linda, abençoada, serva de Deus. Se do lado da minha casa tem uma família que está indo para o inferno. Se na minha igreja tem uma família que está enfrentando uma luta com filhos, uma luta no casamento, então não posso pensar só na minha casa. Deus nunca pensou assim.
Deus sempre pensou na unidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade perfeita. 3 em 1. E quando a gente vem para essa jornada, participar dessa família, nós todos entramos, mergulhamos nessa unidade perfeita. E há um poder na unidade. Queridos, há um poder na unidade, porque o princípio do céu é o princípio da unidade. A partir da Trindade, é o princípio da unidade. Tanto que quando aqueles homens resolveram construir a Torre de Babel, vocês conhecem bem essa história? Senhor, Deus teve que interceptar a história. Por quê? Porque ele não podia quebrar um princípio dele. Qual era o princípio? O princípio da unidade. Se aqueles homens continuassem fazendo aquele movimento, Deus sabe que existe um poder na unidade, tanto para o bem como para o mal. Por isso que Deus interceptou, porque ele não podia quebrar um princípio dele. Então ele interceptou aquela obra maligna. Agora imagina nós, que carregamos o sopro de Deus, que carregamos essa vida de Deus em nós. Se discernirmos, se entendermos este movimento de unidade, nós não pensaríamos só na minha família, né? Ah, minha família está salva, graças a Deus, ufa. Nós pensaríamos na minha família. Este que é o princípio do céu. E quando então Deus começou a estabelecer este povo, Ele trouxe os princípios. E Deuteronômio 6, vou repregar, pastor. Deuteronômio 6, ele traz para nós o princípio. Qual é o princípio? O que Deus planejou para nós? Quando eu coloquei aqui esse título, né? A igreja, a família, os líderes caminhando em unidade, né, inspirando vidas. Quando eu pensei este princípio, eu pensei em cima deste texto, porque este texto aqui, nós sempre temos que voltar a ele. Nós sempre temos que colocar o nosso coração aqui diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou seguindo o princípio da maneira correta? Porque se não seguirmos o princípio da maneira correta, tudo vai dar certo, porque isso é promessa de Deus. Ele prometeu, não quebra princípios e não quebra promessas. Né? 2 P's que ele não quebra, né, gente? O princípio e a promessa. E depois eu vou até fazer outra mensagem sobre isto. E aqui então, o texto começa assim, olha, vou ler a partir do versículo 4. Diz assim: ouve Israel, ouça, ó Israel, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro princípio, apontando para o céu. Por que ele falou ouve Israel? Será que aquele povo não ouvia bem? Ele estava chamando a atenção. Olha, presta atenção no princípio. Qual é o princípio de tudo? Para a nossa vida, para a sua casa, para tudo que você vai fazer. Qual é o princípio? É o único. Nós cantamos, nós adoramos o Senhor aqui, declarando isto. É o único. E aqui diz assim: portanto, se Ele é o único, nosso coração, nós fomos projetados para o amor. Nós fomos projetados para isto. Então, aqui ele diz assim: portanto, ame, escolha o que você vai amar. Quem você vai trazer para o trono do seu coração. E o texto diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus. De que jeito? Gente, então, primeiro ele aponta, nós temos um só Senhor. Deus é o Senhor na nossa vida. Se Ele é o Senhor, então ame o Senhor. De que jeito? De todo jeito que você puder. Toda a sua força. Olha aqui, né? Aqui tem 3 palavras aqui, né? Todo o seu coração. Onde que você coloca o seu coração? Às vezes você faz uma coisa e fala assim: gente, eu coloquei meu coração nisso aí. Não é? Com todo o seu coração, toda a sua alma, com toda a sua
força. E o versículo 6 diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde? Então, o princípio é: eu não posso transmitir aquilo que eu não vivo. Eu preciso viver. Eu preciso experimentar. Em Minas Gerais, tem cada doce de leite mais gostoso que o outro. E a gente que é mineiro, gente, tem um paladar para doce assim, doce de leite, né? A gente toma doce e fala assim: isso aqui está com muito açúcar, isso aqui não foi leite de verdade. É um trem assim, né? Um dom, né? Do mineiro. Mas existe um doce de leite em Minas Gerais. Eu estou fazendo propaganda aqui, não ganho nada para isso, mas vou fazer essa propaganda. Existe um doce de leite em Minas Gerais, que é o melhor doce de leite que tem, que é o doce de leite de Viçosa. Por que ele é o melhor? Já comeram? Alguém já comeu o doce de leite de Viçosa? Depois que você... É igual Minas Gerais, depois que você experimenta, não esquece jamais. Eu estou dizendo para vocês que ele é o doce de leite mais gostoso que existe. Ele é perfeito, que ele foi preparado, ele foi assim, pesou o açúcar, a quantidade de leite, foi feito lá na Universidade de Viçosa, uma pesquisa, né, para eles fazerem o doce de leite ideal, e eles fizeram. E ele é perfeito. Eu estou falando isso para você, mas quem não experimentou o doce? Quem aqui nunca experimentou o doce de leite de Viçosa? Levanta a mão, por favor. Então, ali, aquele moço ali, ele nunca experimentou o doce de leite de Viçosa. Por mais que eu fale, você pode estar até imaginando, né? Eu vou procurar, esse doce de leite deve ser bom. Mas eu estou falando, falar não é o suficiente para ele saber qual é o gosto do doce de leite. Agora vamos trazer isso para a palavra. Falar sobre Deus é uma coisa. Experimentar a Deus é outra coisa. O salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você pode dizer que o Senhor é bom, mas você já provou da bondade dEle? Você já experimentou na sua vida o poder de Deus? Você já experimentou a grandeza de Deus? Você já experimentou? A gente canta aqui: sua bondade me seguirá. Não é isto? Você já experimentou? Então esse texto está dizendo para a gente, o princípio é o seguinte: não fala daquilo que você não está vivendo. Não fala daquilo que você não experimentou. Primeiro, ama com todas as suas forças. Nós cantamos aqui aquela música linda da noiva, gente. Jesus está voltando. Jesus está às portas. A gente sabe que nós estamos caminhando para experimentar. O pastor falou assim, né, sobre o avivamento aqui. Nós estamos caminhando e experimentando um tempo de avivamento. As pessoas estão buscando a Deus. As pessoas estão correndo para o Senhor. As pessoas estão com sede de Deus. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. É isso? Nós estamos vivendo num tempo de muito pecado. Aparente, não é? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E a gente vai experimentar este tempo de avivamento. E a gente cantou aqui sobre a noiva. Quando a nossa filha mais nova ia casar, eu ganhei um tecido. Tem costureira aqui? Tem alguma costura? Pois é. Vou te falar aqui o nome do tecido. Gente, porque é um negócio chique demais. O nome do tecido chama Devoré de Seda. Sabe o que é? Gente, é um tecido caro, lindo, maravilhoso. E eu ganhei o tecido para fazer o vestido para o casamento da minha filha. E aí eu fui, né, para costureira, aquela coisa de mulher, né? Vamos lá, que modelo vai ser e tal. E aí, gente, eu fiz o vestido. Levei para casa. E o meu marido, pensa uma pessoa gentil, meu marido. Gente, qualquer coisa que eu faço tá bom, eu estou sempre linda. Assim, ele me faz me sentir uma princesa. O Léo é desse jeito. Mas na hora que eu vesti o vestido, vesti o vestido de devorê de seda, gente. Nunca tinha vestido uma coisa dessa. E aí,
Ele falou assim, amor, o que você achou? E ele falou assim, bem. E ele ficou sem graça, e ele falou assim, acho que não, esse modelo não combinou. Gente, sabe o que eu fiz? Abri a boca e chorar. Aí, ele falou assim, não, mas tá bom, se você gostou, amor, tá bom, tentou consertar, só piorou. Peguei o vestido, chamei uma amiga minha e falei com ela assim, eu tenho que voltar lá na costureira, porque o Léo não gostou do vestido. Aí ela já virou e falou assim, uai, mas o que tem, você gostou? Eu falei assim, não, mas o Léo não gostou do vestido. Abri a boca e chorar na frente dela. Acho que ela achou até que eu estava com um problema, depressão, alguma coisa assim. Aí, ela não entendeu nada. Ela falou assim, não, tudo bem, amiga, vamos lá na costureira. Cheguei na costureira, com o vestido na mão. Falei assim, eu vim cá para você mudar aqui o modelo do vestido, porque meu marido não gostou. Comecei a chorar de novo. A costureira não entendeu nada. Falou, por que você está chorando? Porque ele não gostou. Aí ela falou assim, mas o que tem, menina? Você gostou? Por que você não fica o vestido desse jeito? Assim, não, porque eu queria agradar o meu noivo. Queridos, o que nós estamos fazendo para agradar o noivo? Jesus é um noivo que vai buscar uma noiva linda, preparada. E nós temos que ter no nosso coração este encargo, esse desejo de agradar o noivo. A gente se preocupa em agradar muita gente, mas o nosso coração tem que ter um amor, que nós falamos aqui, uma paixão, um desejo de agradar o noivo. De que adianta se agradar todo mundo se o noivo não gostou? De que adiantava eu ir com aquele vestido daquele modelo se o meu marido não gostou, gente? Ele que tinha que gostar, ele que tem que gostar. Eu quero agradar o Léo. E assim nós, como igreja, queremos agradar o noivo. Sabe por quê? Por amor, por paixão. Por isso que o princípio começa aqui falando de amor. E que aquela palavra tem que estar onde? Onde tem que estar a palavra de Deus? No nosso coração. Você só guarda a palavra de Deus no seu coração se você ama o Senhor. Você só vai querer viver aquilo que Ele quer que você viva se você o ama. É amar desse jeito profundamente, apaixonadamente, com um desejo intenso de agradar o Senhor em todas as coisas. Porque aí é que você vai derramar a vida de Deus. E o texto continua dizendo, só com esse coração apropriado, você pode derramar vida de Deus no coração da sua família, dos seus filhos. O texto continua dizendo assim, você as inculcará. O que é inculcar? É imprimir, deixar uma marca. É imprimir, deixar aquela marca ali na pedra, imprimir. E o texto diz assim, você as inculcará a seus filhos, e dela falará quando estiver sentada em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Eu sei que você já ouviu muitas vezes esse texto. Mas esse texto nos diz de um estilo de vida, daquele que um dia experimentou algo que é melhor que o doce de leite de Viçosa. Experimentou do céu, do Senhor. Experimentou de tal maneira que você o ama profundamente e deseja agradá-lo em todas as coisas. Se você faz isto, este texto tem sentido. Porque aí ele diz assim, você vai inculcar a seus filhos, marca o coração dos seus filhos. Marca o coração dos seus filhos com vida de Deus. E aqui ainda diz assim, olha, como? Quando estiver sentado na sua casa, quais são as conversas que vocês têm em torno da mesa? Quando sai daqui, olha, do culto, quais são as conversas? São conversas que o céu está aberto para ouvir? O que os seus filhos ouvem sobre os irmãos da igreja? Sobre a igreja? Sobre o trabalho? Qual é a conversa em torno da mesa?
É uma conversa cheia de gratidão a Deus. É uma conversa cheia de testemunhos, de desafios para a família. O que você vai conversar hoje, quando você estiver comendo aquela pizza que você sair daqui? Você vai conversar assim: Deus está dando um desafio para a nossa igreja, nós vamos entrar nisso. Nós vamos entrar com tudo. Nós vamos abrir essa escola, nós vamos ganhar famílias para Jesus. O que você vai conversar? O que seu filho vai conversar? Ele vai contar o que ele aprendeu, você vai parar para ouvir o que seu filho recebeu hoje de instrução ali no culto das crianças na sala. Você tem interesse em saber o que ele está aprendendo? A gente está tão preocupado com a escola dos meninos, gente. Não é? Verdade? Você não está preocupado com o que estão ensinando na escola? Né? Muito mais você tem que estar preocupado com o que estão ensinando aqui. Por isso você tem que ser parceiro desse ministério. Já foi lá, já sentou para ouvir? O que os ministradores estão ensinando para o seu filho? Ah, não, mas eu confio. Não é questão de confiar. É questão de estar junto. É questão de estar junto. E este texto fala sobre você viver um jeito, um estilo de vida que vai apontar Jesus para o seu filho. Nós tivemos a alegria de que as nossas filhas, nossos filhos se converteram dentro de casa com a gente. Isso é uma alegria. Né? Ali num culto doméstico, né? A Ariane, a Ariane, eu me lembro, ela era tão pequena, tinha 4 anos, e eu estava contando o texto sobre a Arca de Noé. E olha, ela sempre foi muito assim, de fazer conexões, é muito inteligente. Ela falou assim: mamãe, aquela porta da arca foi a salvação para a família do Noé. Porque tinha uma música que a gente cantava também, falava sobre isso. E ali no culto ela falava assim: do mesmo jeito que aquela porta foi a salvação para a família de Noé, então Jesus é a porta para a nossa salvação? Quer dizer, o Espírito Santo estava falando ali com ela. Eu falei assim: isso mesmo, Ariane. Jesus, ele é a porta para a salvação da nossa vida. Se a gente quer chegar perto de Deus, nós temos que passar por essa porta. A porta é Jesus. Você tem que entregar sua vida para Ele. E ela falou assim: mãe, eu quero fazer isso agora. E eu me lembro, a gente ali na cozinha, e ela ajoelhou ali, e aí ela orou, e ela confessou Jesus. Depois a gente teve a mesma experiência com a Hannah. Então, nós tivemos essa alegria de conduzir nossas filhas ao Senhor. Depois elas vieram à igreja, foram à frente, não é? E seguiram nessa jornada dela. Mas pais, quero dizer para vocês, tem coisas que é lindo acontecer aqui na igreja, mas é mais lindo ainda quando acontece na sua casa. Sabe? Um quebrantamento, um pedido de perdão. Eu me lembro que uma vez a gente estava ministrando sobre perdão na história de José. E aí o Léo perguntou assim para as meninas, para os meninos, aí perguntou assim: vocês entenderam essa palavra? Entendemos. Então vocês têm alguma coisa que vocês fizeram, querem pedir perdão? Elas: não. Aí o Léo falou: então tá bom, então eu vou orar por vocês. Aí ele começou a orar, por cada um de nós ali, pedindo o Espírito Santo que sondasse nosso coração, mostrasse para nós se tem alguma coisa que a gente tinha que confessar, que arrepender. E aí, nisso que ele está orando, a Ariane começou a chorar. Aí ele parou e falou assim: filha, o que está acontecendo? Ela falou assim: eu estou muito arrependida, eu quero pedir perdão. Por quê, minha filha? Porque eu falei uma mentira hoje. Eu falei uma mentira para a mamãe. Eu disse que eu tinha ido procurar. A irmã tinha perdido uma blusa de frio. E aí eu falei para ela procurar lá nos achados e perdidos da escola. Ela falou assim: eu disse que eu tinha ido procurar a blusa, mas eu não fui, mamãe. Eu menti para a senhora, eu não quero mentir. Ai, eu estou arrependida. E ela chorando ali, nós oramos por ela. Enquanto a gente estava orando por ela, a Hannah começou a chorar. A Hannah chorando, e aí o Léo perguntou: filha, por que você está chorando? Eu também falei uma mentira hoje. Que mentira que você falou, minha filha? E aí ela falou assim: eu disse para vocês que eu tinha tomado banho, mas eu só lavei meu pé. Aí o Léo falou assim: então vamos orar. Está confessando, está arrependida, não é? Mas queridos,
É muito engraçado quando é pequeno, mas a gente teve muitas vezes a experiência, elas maiores, na adolescência, na juventude, dizendo: eu estou arrependida porque eu fiz tal coisa. Eu quero que vocês orem. Eu preciso do perdão de Deus na minha vida. Muitas vezes. Mas isto tem que começar, é aqui, quando a gente inculca a palavra no menino pequeno. Porque aí o sobrenatural vai se tornando natural na nossa casa. Muitas vezes, Léo e eu tivemos que pedir perdão para elas. Confessar, arrepender, pedir para elas orarem por nós. Mas isso, queridos, é uma prática que tem que acontecer nas nossas casas, no dia a dia. Nós não podemos esperar que isto aconteça aqui, nesse ambiente, nessa atmosfera linda da igreja, com esse louvor maravilhoso. Essa atmosfera tem que ser a atmosfera da sua casa. Coloca louvores na sua casa. Durante o dia, põe louvores na sua casa. Outro dia a mamãe chegou lá em casa e falou assim: ué, Léo, estou sentindo falta, não foi, amor? Estou sentindo falta porque o Léo é assim, ele vai molhar o jardim, ele coloca música. Ele está fazendo alguma coisa em casa, tem louvor. O tempo todo tem louvor. E aí a mamãe chegou lá em casa, por algum motivo a televisão estava desligada, que ele coloca na TV, né, o louvor. E aí ela falou assim: ué, Léo, estou sentindo falta dos seus louvores. É isto, encher a nossa casa de louvores, vai evitar da gente ficar reclamando, murmurando. Não é? Porque você está ouvindo um louvor, você vai reclamar, gente? Tem jeito de você competir com a glória de Deus? Não, não tem. O texto diz assim, olha: também deve amarrá-las. Amarrar o que é a palavra, né? Como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Lá em casa a gente assim, parece que nossa casa é meio diferente. Para todo lado tem um versículo pregado. Então naquele dia que a gente não está bem, a gente já sai declarando a palavra. Chega na porta da cozinha, chega lá na porta do banheiro, chega na porta do quarto, na porta do guarda-roupa, texto bíblico. Você já fez jejum de gratidão? Que você só pode agradecer? Alguém aqui já fez? Então, faça um jejum de gratidão. A atmosfera da sua casa está pesada, faz um jejum de gratidão. Nós só podemos agradecer. Durante uma semana. Uau! É isto. Faça declarações de fé sobre a vida dos seus filhos. Entre no quarto de cada um. Ora por eles. Ah, mas eu nunca fiz isso. Começa agora. Começa agora. Entra no quarto, senta lá na cama do seu filho, quando ele não estiver lá. Ora, pede ao Senhor, para que o Senhor fale na mente, no coração dele, para que o Senhor traga à memória dele aquilo que vocês já têm ministrado na vida deles. O filho está dormindo, vai lá, ora, coloca a mão na cabeça do filho, ora por eles. Eu tenho uma experiência, a gente tem uma experiência sobre essa questão de orar pelos filhos. Muitas vezes nossas filhas passaram por períodos de rebeldia, alguma coisa que acontecendo, alguma resistência a obedecer, e aí a gente ia de madrugada e orava por elas na beira da cama. Gente, acontecia uma coisa linda, é sobrenatural. Faça, experimente. No outro dia, elas vinham até nós e elas pediam perdão, e elas se reposicionavam. Sabe por quê? Existe um poder sobrenatural que todos nós que fazemos parte dessa família de Deus podemos acessar. Aqui, gente, não existe nenhuma família melhor do que a outra. Nós todos pertencemos a essa família de Deus e o poder sobrenatural está à disposição de todos nós. Ah, meu filho está afastado do evangelho. Ora, começa a escrever um caderno, Uma vez a gente fez um caderno de promessas.
Nós lemos a Bíblia para nossa filha quando ela estava afastada do Senhor por um tempo. A gente leu a Bíblia para nós e para ela. E a gente fazia devocional para nós e pedia a Deus uma palavra sobre a vida dela. E nós fizemos um caderno anotando todas as promessas de Deus, todas as promessas que Deus dava ali no texto, a gente anotava sobre a vida dela. Porque a palavra de Deus tem poder. Quando ela voltou para o Senhor, a gente entregou aquele caderno para ela, dizendo: no tempo que você ficou longe do Senhor, nós produzimos este caderno e oramos por você todos os dias. Jó, vocês conhecem a história de Jó? O que ele fazia em relação aos filhos dele? Ele orava pelos filhos e ele fazia sacrifício pelos filhos. Depois que eles faziam festas, eu acho que ele ficava preocupado, pensando: será que meus filhos desobedeceram, desonraram a Deus em alguma coisa? E ele ia lá e oferecia sacrifício ao Senhor em prol dos filhos dele. Existe um poder sobrenatural. Tem uma frase que é muito famosa, que é assim: é mães de joelho, filhos de pé. Não é? Então, eu quero dizer que essa frase ela está um pouco errada. É pais de joelhos, é o pai e a mãe, né? Pais de joelhos. Ah, mas eu sou uma pessoa sozinha. Então, você vai orar sozinha. Mas, se você tem um marido, né? Se você tem a esposa, orem juntos. Ora com os filhos e ora por eles. Sejam os intercessores, os melhores intercessores que alguém pode ter aqui na terra, é a intercessão do pai e da mãe. Porque não tem ninguém nessa terra que ama mais você do que seu pai e sua mãe. Então, é princípio, é estilo de vida. E aí, eu estou dizendo todas essas coisas aqui, não é? Prega a palavra, declara a palavra, e isso é importante, mas o mais importante é você saber que aquilo que você está fazendo na sua vida, na sua casa, precisa ser espalhado. Você precisa fazer isso por você e pelo seu irmão. A sua casa tem que ser uma casa segura para que os filhos dos outros irmãos possam ir. Nós precisamos criar uma cultura de amigos. Deus deu uma bênção para Léo e para mim, porque a nossa equipe pastoral, a gente caminha junto há muitos anos. Quando nós começamos a caminhar juntos, nossos filhos eram pequenos, então eles cresceram todos juntos. E nós somos amigos assim, mais chegados que irmãos. E nossos filhos hoje já cresceram, já se casaram, e infelizmente nenhum deles se casou entre si, porque eles eram tão irmãos que eles não casaram entre si. Não é? E o cuidado, o carinho, o amor que eles têm, amor de irmão. Mas tem uma coisa tão bacana que acontece entre nós. Nós somos intercessores há anos dos filhos uns dos outros. Quando algum deles tem um problema, o problema é nosso. Torne-se intercessor das famílias dessa igreja. Comece com uma, né? A sua célula, não é? Aqui tem célula de oração, amém, gente? Não é isso? A sua célula, esse ambiente de família ali. Interceda uns pelos outros e se preocupe, se importe, se envolva, para que a família deles seja abençoada como a sua. Não pense de maneira egoísta. E aqui nessa igreja existe este ministério lindo, né, este trabalho com as crianças dessa igreja. Queridos, o trabalho com crianças, ele é para todos. Porque as crianças vão crescer aqui, nesse ambiente de homens e mulheres que estão vivendo, experimentando, caminhando no estilo de vida cristão. Todos nós aqui somos responsáveis pelas crianças. Ah, não, é só a tia Vanessa. Não, gente, todos são responsáveis pelas crianças. Se envolva. Pergunte para ela o que eu posso fazer. O que eu posso fazer para que este ministério seja ainda mais eficiente? Pode ser que ela vai te dar uma lista para você orar. Pode ser que ela vai pedir para você ajudar no lanche. Pode ser que ela vai pedir para você cooperar em alguma instância ali no trabalho com as crianças. Queridos, nós somos
todos uma família. E no meio dessa família, nós temos essas crianças crescendo e olhando para mim e para você. E essas crianças vão nos imitar. Quero que você pense. Você, hoje, na sua caminhada com Deus, na sua vida de oração, na sua vida em família, você é uma pessoa digna de ser imitada? Você pode dizer para uma criança aqui dessa igreja assim, pode me imitar, porque eu estou imitando Jesus? Quero que você pense aí. Qual é o estilo de vida que nós estamos ensinando para os nossos filhos? E se essa semente aqui é semente boa, ela vai dar fruto. Nós vamos regar essa semente da palavra de Deus no coração das crianças, no coração da família, com oração, com gratidão, com amor, com compaixão, com atitudes de amor, né? Leve seus filhos a verem as realidades, se compadecerem das realidades. Está passando lá na televisão sobre Israel. Leve seu filho a orar, igual vocês fizeram aqui hoje. Meu filho, nós vamos orar pelas crianças que estão naquele lugar. Compaixão, ensine gratidão, com o seu jeito de viver. Esteja junto, como igreja, porque Deus tem coisas extraordinárias para vocês viverem nessa estação. E isso vai acontecer, não é pela renda financeira que vocês têm aqui. Isso vai acontecer pela unidade que o Senhor está estabelecendo aqui neste lugar. Andem em unidade. Se coloque à disposição para servir. A Bíblia diz assim, suportai as cargas uns dos outros, né? Dá suporte. O que você pode fazer, além do que você tem feito? Faça tudo o que está na sua mão. E conte com o sobrenatural. Queridos, cada criança que tem aqui nessa igreja é um propósito que Deus acrescentou aqui na terra. Toda criança tem um propósito. Quando nós não podíamos ter filhos, Léo e eu oramos e pedimos ao Senhor que Ele nos desse essa bênção de termos filhos. Para a glória de Deus, nós ficamos grávidos da Ariane. E quando nós ficamos grávidos dela, nós pedimos ao Senhor um livro da Bíblia para a gente ler para ela, quando ela estava na nossa barriga, na minha barriga. E aí então Deus nos direcionou para a gente ler Daniel, o livro do profeta Daniel. E a gente leu o livro, enquanto eu estava gerando ela, a gente leu o livro de Daniel. E olha como é sobrenatural a palavra de Deus. Pensa uma menina que tem uma unção de sabedoria, é a Ariane. Ela fala pouco, mas quando ela abre a boca, ela tem uma palavra de sabedoria para liberar. Uma unção, a gente fala que ela é a filha da sabedoria. Foi isso que nós escrevemos lá no diáriozinho dela. E aí depois, nós ficamos bem ousados, pedimos a Deus que nos desse um filho, um menino. E Deus nos agraciou, Deus nos deu o Otoniel, leão de Deus. E nós oramos sobre Otoniel, pedimos a Deus uma palavra, um livro para a gente ler, quando eu estava gerando, né, Otoni. E Deus nos levou a ler o livro de João. E o Tony nasceu, e a gente falava assim, que ele era o filho da salvação. E sabe o que aconteceu? Meu pai não era cristão, ele separado da minha mãe muitos anos. Meu pai veio, ele ficou muito doente. E nós somos 6 irmãos, mas coube a minha responsabilidade de trazer o papai para casa. Foi tão bonito esse dia que nós, os irmãos, estávamos reunidos para a gente decidir o que a gente ia fazer com o papai, porque a gente não tinha relacionamento quase nenhum com ele, né? Papai foi um homem muito perdido. E aí, enquanto a gente estava ali reunido, no meu coração veio assim: eu vou falar com o Léo, e se o Léo
topar, né? Se ele permitir, se ele disser um sim, eu vou trazer o papai para minha casa. E eu acho que essa é a última oportunidade que Deus dá para ele ser salvo. Enquanto eu estava pensando isso no meu espírito, o Léo que estava na reunião, ele foi e falou assim: gente, pessoal, ele gosta de falar essa palavra, pessoal, não precisa preocupar, eu vou levar o seu Amélio para casa e eu vou cuidar dele como se ele fosse o meu pai. Queridos, foi exatamente isso que o Léo fez. Papai foi para nossa casa e ele foi cuidado da nossa casa, assim, o Léo cuidou dele como se fosse o pai dele. Glória a Deus pela sua vida, amor. E enquanto isso, a gente teve o Tony. E o relacionamento que meu pai não teve conosco, ele teve com o Tony. O Tony era o amigo do papai. Papai acordava, o Tony pegava o chinelo para o papai calçar e já ia com ele lá para fora, para o papai descascar uma laranja para ele, e aquela coisa toda, para dormir, tinha que dormir perto do vô, e era aquela amizade, aquela coisa linda, um relacionamento lindo que eles tinham. Quando o Tony tinha 2 anos, ele adoeceu, e Deus levou o Tony. Foi talvez o dia mais difícil da nossa vida. Nós estávamos esperando a Hannah. Mas naquele dia, quando nós chegamos em casa, né, voltamos do hospital sem ele, que meu pai olhou e viu que a gente estava sem o Tony, que ele entendeu o que tinha acontecido. Meu pai foi para o quarto do Tony, e ele se jogou no chão, perto da caminha dele, e ele chorava, e ele dizia assim: por que o Senhor levou meu neto? Meu neto era um anjinho. Por que o Senhor fez isso? Eu tinha que ter me levado, porque eu sou um homem mau. Senhor, por que o Senhor fez isso? Eu preciso do Senhor. E ali ele com Deus, ele se converteu ao Senhor. Quando meu pai levantou do chão, meu pai era um novo homem. E ele ainda viveu 7 anos para a glória de Deus. Ganhou muitas pessoas para Jesus. A palavra que Deus tinha dado para nós acerca do Tony, que ele seria o filho da salvação. Ele foi o filho da salvação do meu pai. Ele cumpriu o propósito dele, porque cada criança tem um propósito, cada vida tem um propósito. Às vezes a gente pensa que é uma vida grande que vai ter um propósito, às vezes uma vida que vai ser curta, mas tem um propósito. O importante é a gente cumprir o propósito que Deus tem para nós aqui. E a Hannah, a gente estava gerando a Hannah e estava lendo para ela os Salmos. E a gente entendeu que a Hannah seria a filha da consolação. E ela é isto. Ela tem assim uma presença que quando alguém está triste, doente, a presença dela muda o ambiente. Ela toca na gente com um toque de cura. É impressionante. Ela realmente consola. As pessoas procuram ela e falam: mãe, nem sou psicóloga. Ela é antropóloga, gente. Ela fala: nem sou psicóloga, mãe. E as pessoas procuram ela. Então, ela é a filha da consolação. Nossos filhos nasceram com propósito. Esta igreja é uma igreja cheia de propósito. Cheia de propósitos do céu. Quem vai trazer esses propósitos para eles serem experimentados aqui? São vocês, queridos. Eu quero que você fique de pé. Se você tem a sua família aqui, alguém da sua família, eu quero que você vá perto dessa pessoa. Unam as famílias agora. Às vezes você tem um filho que está por aqui, mas está longe de você. Fica pertinho da família. Se você está sozinho, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Então, que tem alguma família que vai te adotar agora. Em nome de Jesus. Quero que você comece a orar agora. Eu preciso da sua ajuda. Você pode vir. Eu quero que você comece a orar agora pela sua casa, pela sua família. Vira aí para o seu marido, para sua esposa. Começa a orar um pelo outro, orar pelos seus filhos, orar pela sua casa, para que a palavra de Deus seja experimentada com todo o poder dentro da sua casa. Comece a orar: Senhor, o que mais podemos fazer para que a palavra seja viva, revelada no coração das pessoas?